Você sabia que existe aí na sua empresa um processo tão poderoso, mas que ao mesmo tempo ele é muito esquecido, muito negligenciado pela maioria dos pequenos e médios empresários? Esse processo se chama pós-vendas. Na aula de hoje, na verdade, vai ser uma aula, né, quase que uma masterclass aí, que eu transformo muitas vezes os meus videocasts em masterclass, em aulas. Eu vou falar exatamente tudo que você precisa entender, né, sobre o processo de pós-venda, até conceitos um pouco mais avançados, né, do básico aí ao avançado, para você saber o que é esse processo, né, quais são as principais características, quais são as etapas de um funil de pós-venda, por que você tem que ter um funil de pós-venda e também quais são as principais atividades, meio macro, para essa aula não ficar tão grande assim, que você vai precisar pensar, padronizar e implementar aí na sua empresa para você ter um processo de pós-venda. Tudo isso que eu vou falar aqui, eu detalho muito mais, né, com ferramentas, monto funil, mostro como é que eu faço o meu e dos meus clientes, enfim, em 2 cursos que você pode acessar aí no meu site www.gevandobarros.com.br/curso. O curso de planejamento, que é um curso completo, que a jornada do cliente está lá e o processo de pós-venda está lá, e o curso de jornada do cliente, que é o módulo da jornada do cliente que eu comercializo separadamente num curso unicamente sobre os 3 funis, né, e a jornada do cliente como um todo, mais funil de marketing, funil de vendas e funil de pós-vendas. Se você quiser conhecer algum desses cursos, está aparecendo aqui na tela, mas o link está aí abaixo desse vídeo para você conseguir acessar. Bora lá! Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um processo de pós-venda. Vou colocar aqui na tela a definição que eu, Gevandro, utilizo sobre um processo de pós-venda para você me acompanhar. O processo de pós-venda é o conjunto de atividades realizadas após a conclusão de uma venda, visando manter e fortalecer o relacionamento com o cliente. Esse é o primeiro ponto. Aumentar a satisfação e a lealdade desse cliente e, potencialmente, gerar novas oportunidades de negócio. E aí, para as pequenas e médias empresas, o pós-venda ele é crucial para garantir, preste muita atenção no que eu vou dizer, a retenção dos clientes e também fomentar o crescimento que vai ser cada vez maior se você conseguir utilizar esse crescimento para trazer resultado para você. Esse é o conceito básico, teoricamente é simples, mas que, de novo, a grande maioria das empresas que eu atendo e as pessoas que compram o meu curso, que entram em contato comigo, me dizem que não tem um processo de pós-venda. A primeira coisa que você tem que entender, depois que a gente entende aí o conceito, né, é pensar, por que eu não tenho um processo de pós-venda, né? Muitas das dificuldades dos empresários estão vinculadas ao fato dele, principalmente, ficar focando em novos clientes. Marketing, em vendas, ou seja, de trazer novos clientes para que essa base aumente, mas ele acaba esquecendo que vários desses clientes que ele já atendeu podem voltar a comprar, né? Se você tem um business que de forma nenhuma tem como vender de novo para um cliente, eu tenho clientes que têm modelos de negócio assim, infelizmente você tem que pensar em alternativas de ter algo no seu modelo de negócio que você possa voltar a vender. Vender diferente, fazer coisas que o cliente possa comprar de você de novo, seja o mesmo produto, seja um outro produto, seja um serviço, seja uma soma, seja um mix de produto com serviço, enfim, para que depois que ele comprou, virou um cliente de primeira compra, que a gente chama, né? Comprou pela primeira vez, para que ele volte. Essa é a primeira coisa que você tem que pensar. E aí, a segunda coisa que a gente tem que pensar, né, eu vou passar aqui as principais atividades e vou passar aqui os 5 temas que eu acredito que são os principais porquês, né, das empresas não utilizarem um processo de pós-venda, para você entender de onde a gente está saindo, entender como a gente já começou com o conceito do pós-venda, o que você pode fazer para trabalhar também um funil de pós-venda na sua empresa. Então, a primeira coisa que eu já disse aqui, né, que tem muito a ver com o fato do empresário deixar de priorizar, né, algo que depois que o cliente comprou, ele possa fazer o cliente voltar. O primeiro motivo é a prioridade nas vendas, né? A maioria das pequenas empresas está focada em adquirir novos clientes para aumentar a venda e isso acaba fazendo com que o empresário subestime a importância
desse pós-venda, ou seja, da retenção, da satisfação, da manutenção e revenda para esse cliente que já comprou pelo menos uma vez. O segundo motivo do porquê, né, as empresas pequenas aí, algumas médias, não utilizam o processo de pós-vendas é a falta de recurso, né? Pequenas empresas frequentemente não têm dinheiro, têm recursos limitados, tanto financeiros quanto de pessoal, e isso dificulta muito a implementação. Às vezes eu converso com um cliente que até tem um pouco de grana e tal, mas ele fala: Gevandro, eu não acho gente que consegue fazer o meu pós-venda. Eu não tenho tempo. Mas pense comigo, se você mesmo, mesmo não tendo tempo, você consegue priorizar algumas coisas ao longo da sua semana. Se você consegue melhorar a sua gestão, implementando uma gestão por processo. Tem um curso, inclusive, no meu site, www.gevandrobarros.com.br/curso, só sobre gestão. Adquira esse curso, ele é barato demais para o tanto de coisa que tem lá, para o tanto de entrega. Tenho tido depoimentos gigantescos sobre o número de ferramentas que estão lá, o tanto que muda as empresas depois que as empresas implementam o modelo de gestão que eu implementei no IOPEX, que é a minha empresa no passado, para chegar a ter 36 pessoas, para cuidar apenas da gestão e ser realmente o CEO da empresa. E hoje é o mesmo modelo que eu uso, né? Obviamente de maneira mais enxuta, para mim mesmo, e que eu passo para os meus clientes de mentoria consultiva. Então, tem um curso de gestão para você que quer aprender sobre gestão. Depois que você consegue melhorar a gestão, que é o que a maioria das empresas precisa fazer, você vai conseguir gerar tempo para você trabalhar a implementação dos processos que você eventualmente talvez hoje não tenha. E aí não vai ser mais uma desculpa, porque teoricamente isso é uma desculpa. Não tenho tempo. Não, você não priorizou aquilo que deveria. Pós-venda, pensa assim, você tem um baú de dinheiro parado aí na sua empresa chamado pós-venda. Por quê? Porque tem lá um monte de cliente que já comprou de você e que você tem um contato dessas pessoas, mas que você talvez nunca entrou em contato, talvez nunca fez nada, talvez nunca ofereceu, nunca criou uma oferta e não tem o que fazer com eles, não sabe o que fazer. Então, literalmente, é um baú de dinheiro que está enterrado e que você sabe onde ele está, mas ele está lá enterrado. Você precisa primeiro desenterrar, saber como tirar ele daí para você utilizar esse baú. Segundo, saber como abrir esse baú. Ou seja, buscar conhecimento para você saber abrir o baú e utilizar essas informações, que não é só pegar o WhatsApp e bombardear o seu cliente aí com alguma promoção, algum desconto, alguma coisa. Tem coisas a serem feitas, várias delas, né, você vai aprender no curso lá de jornada do cliente e também de planejamento estratégico, e algumas delas eu vou passar aqui para vocês. Então, não priorize, né, pelo menos na sua cabeça, no seu mindset, o tema falta de recurso ou falta de tempo, enfim. Isso é uma priorização que você precisa fazer. Se você tiver tempo para priorizar isso, com certeza você vai ter resultado. O terceiro porquê é desconhecimento, né? Muitos empresários não entendem o valor do pós-venda, porque não conhecem o que o pós-vendas faz. Nessa aula de hoje, daqui a pouquinho, eu vou falar um pouco sobre o conceito do passo a passo do funil, você vai entender muito bem e você vai conseguir refletir na sua empresa se é isso que você precisa, com ou sem o meu apoio. Número 4 é cultura empresarial. Pelo fato de estarmos no Brasil, pelo fato da gente não ter estudado para virar empresário e pelo fato da cultura de muitas das empresas, a grande maioria das empresas que eu atendo aqui no meu processo de mentoria, seja presencial ou online, as culturas, né, estão voltadas e orientadas para a transação desse primeiro cliente, da primeira compra, e não para o relacionamento com o cliente. Quando eu oriento a cultura da minha empresa para adquirir novos, e todo o meu tempo, todo o meu dinheiro, todo o meu recurso, seja ele físico ou de pessoas, né? Eu não gosto de chamar pessoas de recursos, mas ok, todos os meus recursos eu invisto em marketing e vendas, até porque depois que apareceu esse boom na internet aí que a gente usa, né? Eu vejo varejo usando as mesmas estratégias de quem vende curso online no seu negócio, que é um erro assim gigantesco, mas infelizmente foram as pessoas que começaram no mercado digital, que educaram esse mercado, e aí o varejo, o serviço, não sei o que, copia tudo que é feito para o digital. De novo, o que é um erro muito grande, eu mesmo errei muito, só vinha acertar de alguns anos para cá.
E hoje minha vida empresarial mudou, minha carreira mudou, um monte de coisa mudou, meu conteúdo mudou, tudo meu mudou porque eu comecei a entender, obviamente estudando, testando, fazendo um monte de coisa, o que realmente funciona para o meu modelo de negócio, que é C2C. As pessoas compram hoje Evandro, quem quer, obviamente, comprar mentoria consultiva. Quem quer comprar um produto digital, obviamente não vai ter ali o meu contato, né? Tá lá o curso, tá lá o livro, tá lá o e-book, entra no site, faz a compra, é um pouco mais frio, mas é um produto do Evandro. Né? Não tem mais aquele lance do IOPEX. A empresa existe formalmente no contrato social e tal, mas é a minha imagem, é o meu brand que vende. Então, já que eu vendo C2C, eu preciso ter uma cultura orientada para o meu modelo de negócio, que não é B2B e que não é B2C. Então, a gente precisa saber adequar. E aí, funil de marketing, funil de vendas e funil de pós-venda, todos esses três é diferente de B2B, é diferente do B2C e é diferente do C2C. Não copie estratégias de B2B para B2C, de B2C para B2B, de B2B para C2C. Não procure fazer essas cópias. Por quê? Porque não vai funcionar. Algumas coisas vão funcionar, sim, porque tem coisas comuns, porque a gente está vendendo produto e serviço o tempo inteiro. Transformações, enfim. Mas a grande maioria, o detalhe que realmente vai fazer diferença para dar o crescimento que você quer, o up aí na sua empresa, é específico do seu negócio. E aí tem uma outra coisa, que é a especificidade do seu negócio. Só o fato de você ser diferente do seu concorrente como pessoa, como puxador da empresa, a empresa do seu concorrente, que vende a mesma coisa que você, também é diferente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A nossa cultura, no Brasil, ela é feita para transação, ou seja, trazer o cliente novo, converter esse cliente novo. A gente não estuda, não conhece e, infelizmente, a gente não tem esse cuidado de manter o cliente, com o que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E o quinto ponto aqui dos porquês, né, que as pequenas empresas não utilizam ou utilizam muito pouco no processo de pós-vendas é a falta de ferramentas. Tanto marketing, quanto vendas, quanto pós-vendas, de novo, precisa-se ter funil. Aí tem gente no B2B hoje em dia, se a gente entrar no LinkedIn, eu sigo várias pessoas da área de marketing e também no LinkedIn, tem uma onda aí falando que o novo embalde começou, o velho embalde acabou. Vamos lançar a mão, né? Ou largar a mão dessas teorias, se é nova, se é velha, não sei o quê, e se agora é em círculo, se passou de ser funil para círculo ou não. O que interessa existem jornadas. Se ela é linear ou se ela tem voltas, enfim, para o modelo de negócio que eu estou abrindo ou que eu possuo, eu tenho que adequar o meu funil ou a jornada do cliente com ou sem funil. Isso é apenas uma teoria. E para mim, né, diferentemente do que muitas pessoas falam no LinkedIn, o fato de desenhar um funil ou um círculo ou qualquer outro, daqui a pouco é um triângulo, um losango, enfim, o símbolo pouco importa e literalmente pouco interessa. O que você tem que desenhar é quais são os passos que o seu cliente faz e entender se tiver volta, tem volta. No B2B, em alguns casos tem volta, em alguns casos o funil é muito longo, em alguns casos o funil é muito curto. E isso, as pessoas que estão falando aí no mercado, não sei se entendem, se têm pouca experiência ou se não viveram na prática, como eu vivi, tanto como consultor de multinacional, quanto agora como mentor / consultor de pequenas empresas. Eu não sei se essas pessoas são muito da teoria e não têm as empresas, ou se as empresas que elas têm, feliz ou infelizmente, são de um mercado que elas entendem e aí não tem experiência nos outros mercados e aí fica chutando o que acontece. Mas a prática é essa, independente do símbolo que você use, com funil, sem funil, com círculo, com quadrado, pouco importa. Se você entende a jornada e sabe se ela é linear ou não linear, se ela tem voltas ou não, que é o que acontece na grande maioria dos mercados, existem mercados B2B que a jornada tem volta, mas existem mercados B2C também que tem volta. Eu lido com isso, eu lido com esse tema aqui nos meus clientes. Existem mercados C2C que também tem volta, ou seja, ou todos têm volta ou não tem. Quando eu falo volta, né, é porque não é linear, o cliente não sai do topo, vai para o meio, vai para o fundo e depois sai. Né? Ele pode ir do topo para o meio, depois voltar para o topo de novo, depois ir para o fundo, depois voltar para o topo, dependendo das pessoas que participam da jornada
desse cliente comigo. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele mexe com plataformas, né? Grandes, equipamentos grandes e presta serviço para construtoras e tal. Então ele mexe com guindastes, plataformas para erguer carga, levar a carga para um outro ponto, transferir coisas pesadas. E ele vende para empresários, ou seja, ele é do mercado B2C. Ele quer vender para pequenos empresários, porque ele não quer vender B2B no sentido, né, para grandes empresas, por conta da quantidade de equipamentos, né? E também do tipo de contrato. É uma escolha dele, ele tem direito de fazer a escolha, ok. Então, já que o foco dele é B2C, ele quer vender direto para os donos das pequenas e poucas médias empresas, principalmente aqui do Vale do Paraíba. A jornada dele como é que é? Ele entra em contato com o empresário, ou seja, ele entrou em contato com o empresário, ou o empresário entrou em contato com ele, caiu no funil de vendas. Aí o funil de vendas, o que acontece? Talvez existem clientes dele que o empresário passa para o comprador. O comprador envolve a manutenção. Aí chega, né, teoricamente, eu já cheguei quase que na parte do meio do funil, que é a negociação. Aí lá no fundo, que eu estou quase fechando, que é a fase de fechamento, volta de novo porque a manutenção não aprovou. Aí tem que participar o manutentor. Aí volta para o meio de novo. Ou seja, eu saí do topo, fui para o meio, fui lá para o fundo, estava quase fechando, aí o comprador virou, já recebeu a proposta, já está negociando e tal, só que ele precisa do aval da manutenção da empresa para saber se está tudo, se tem projeto de rig, que é o projeto, né, do risco ali, para saber de onde a carga vai ir, quanto de raio tem, para não ter problema de segurança, enfim. Tem várias normas que precisam ser cumpridas aí para cargas acima de tantas toneladas e assim por diante. E aí, esse vai e volta dentro do funil pode ocorrer no B2C também. Tem gente que fala que só ocorre no B2B. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esses conceitos e saber adaptar ele para a prática. Porque de teoria o mundo tá cheio, né? Livros tem vários e tal, mas a gente precisa viver e desenhar a jornada para cada empresa. Por isso que eu falo, e eu sempre falo para os meus clientes, nos cursos também, isso está gravado lá, você tem que ver a sua especificidade. Não copie nada de ninguém. Se você for modelar alguém ou aprender com alguma mentoria ou uma consultoria ou fizer um benchmark porque você está participando de um mastermind com alguém, não tem problema. Faça isso, é importante, é legal, eu também já fiz e faço, mas saiba que você não vai conseguir olhar para um business e copiar tudo que está lá e adaptar 100% ou copiar e implementar 100% no seu negócio, porque o seu negócio tem particularidades e às vezes muitas particularidades. E muitas vezes essas particularidades são tão distintas que aquele modelo que você escolheu copiar não serve para o seu negócio. E aí é que está o problema. A gente força a adaptação daquilo que a gente copiou, porque a gente viu um cara bem sucedido lá no mastermind, ou encontrou com alguém que é bem sucedido, bateu um papo com um empresário que a gente acha que ele, né, ou que a gente sabe que ele é bem sucedido, e vai lá e copia o que ele fala e tenta fazer na nossa empresa, que às vezes é de um outro modelo de negócio, e aí o negócio não dá certo e a gente fica decepcionado. Não dá, a gente tem que adaptar. Procure um apoio de alguém que saiba fazer essa adaptação. Por quê? Porque essa adaptação, inclusive, ela é contínua. Você vai ter que aprender a adaptar da forma certa, inclusive na fase que a sua empresa está agora. Às vezes a sua empresa já tem um volume de clientes legal, às vezes a sua empresa está no início, às vezes a sua empresa já tem muitos anos de história, já tem nome no mercado. Então, a cada fase, entre 5 a 7 anos aí que eu falo, né? Talvez a sua empresa precise de coisas diferentes. Porque você está vivendo um declínio, e aí você precisa aumentar faturamento, você precisa fazer coisas voltadas para aumento do faturamento. Então, sua estratégia de marketing, vendas e pós-vendas vai ser diferente para esse crescimento, porque você precisa fazer caixa. Talvez você já está com caixa muito positivo, já tem um capital de giro legal, participação nos lucros está saindo todo ano, sua empresa está crescendo. Você tem uma outra estratégia, ou seja, a fase da sua empresa, diante do seu modelo de negócio, diante dos seus produtos e da sua persona, são exclusivas sua. Não copie nada de ninguém para você não ter problema. Segundo tema que eu gostaria de falar nessa aula de hoje são... Deixa eu passar aqui, ó. São as etapas de um funil. Vamos começar falando. Eu dividi o funil, né, que geralmente tem 3 etapas, sendo que eu dividi em 5 tempos diferentes, vamos dizer assim, né, que estão dentro das etapas de um funil, das 3 etapas. A primeira delas é o acompanhamento inicial, que eu chamo, que é a etapa do topo do funil de pós-vendas, né? Primeiro você vai precisar fazer
um contato novamente depois de alguns dias com o cliente que comprou. Se ele veio pela primeira vez, daqui a alguns dias, depois que ele comprou o produto, tal, não sei o que, o certo é você fazer um contato inicial, que eu chamo de acompanhamento inicial pós-compra. Por quê? Porque logo após a compra, é preciso você entrar em contato com o cliente, primeiro para agradecer pela compra e depois para confirmar se está tudo ok. Se ele gostou, se ele não gostou e tal. E o segundo ponto, o segundo tema desse acompanhamento inicial é você fazer uma verificação, que eu chamo, da satisfação do cliente. Para você verificar se o produto, se o serviço que você vendeu, ou seja, aquilo que você entregou, se atendeu às expectativas do cliente, ou se houve algum problema, alguma dificuldade, para você anotar e tentar resolver. Um cliente que comprou de você, que saiu insatisfeito, ele vai queimar o filme da sua empresa, vai reclamar, vai pôr no SPC, vai fazer alguma coisa aí que, inclusive, talvez deixar de te recomendar e trazer muito mais cliente porque ele ficou insatisfeito. Então você precisa saber. Outra coisa que me assusta muito desde que eu retornei para o Brasil em 2011, olha que isso já tem tempo, é que aqui no Brasil a gente não reclama. Eu acho que eu sou, talvez, até a minha esposa fica muitas vezes constrangida, né? Não que eu faça de uma forma incoerente, não é isso, mas eu reclamo de tudo que eu acho que eu preciso reclamar em cima do direito que eu tenho. Se eu recebi um produto, veio faltando alguma coisa, eu reclamo, veio faltando. A grande maioria das pessoas, não sei se isso é da cultura brasileira, ou não sei se eu que passei muito tempo no exterior e quando eu fui embora era muito cedo e eu vivi uma parte da minha fase adulta no exterior, acabei acostumando com o que eu via, né, em países diferentes, aí, enfim. Mas eu não vejo as pessoas reclamando. As pessoas compram um produto, tá mais ou menos, isso aqui veio uma casquinha, não pode voltar. Isso aqui vai dar trabalho, não pode voltar. Mesmo que você queira ficar com um produto ruim, né, eu, pelo menos, eu reclamo no sentido de apontar a falha. Porque se você comprou algo, o dono daquela empresa, e se for uma big empresa, o serviço de atendimento ao cliente precisa saber se ele vai resolver, se ele vai te devolver, se ele vai te devolver em dinheiro, ou te dar um outro produto, ou não sei o quê. Cada empresa vai te tratar de um jeito. E aí você vê, vou chamar de índole aqui, tá? Só a título de curiosidade, de encontrar a melhor palavra. Você vai ver a índole da empresa nessa hora. O quanto ela te deu atenção depois que você comprou, o quanto ela foi solícita, o quão rápido ela te respondeu e o quanto ela quis resolver aquilo que você apontou como um problema. Então, tome muito cuidado com isso. Então, topo do funil, de pós-venda, você tem que fazer o acompanhamento inicial. Depois, que também faz parte aí do topo do funil, é fazer o suporte e a assistência, caso houver, ok? Caso houver. Nem toda empresa, modelo de negócio, tem o suporte e assistência, dependendo do que você vai vender aí. Primeiro, você tem que pensar no serviço ao cliente. Você precisa oferecer suporte contínuo, expressar isso para o seu cliente para resolver, para ele saber que você vai resolver os problemas, as dúvidas que ele tiver. Se mostrar pronto a fazer isso. Porque se o cliente não souber e ele não entender que se ele tiver problema, ele pode contar com o seu apoio, com a resolução do seu problema, ou seja, que você não tocou literalmente, né, aquilo para qualquer jeito lá e deixou o seu cliente à mercê da reclamação ou não e da insatisfação, tome muito cuidado. E o segundo ponto, que faz parte aí do suporte e assistência, é a manutenção desse suporte técnico, né? Você vai precisar fazer com que os produtos, geralmente é produto que acontece isso, né, que precisarem de manutenção, possam ser feitos. Você vai ter que ter uma forma de organizar a visita técnica, você vai ter que ter um suporte online para você entender como que você vai dar esse suporte para o seu cliente. Na própria abertura da empresa, né, agora eu estou apoiando, acho que 5 empresas a abrirem os seus negócios, a gente está fazendo estudo, planejamento estratégico, estruturação inicial da empresa, até para ver se vai abrir, né, se vai compensar abrir ou não. Os que já decidiram abrir, a gente tem que formatar o pós-venda. Por quê? Porque alguns deles vendem produtos físicos. O que vai acontecer se você deixar de pensar no pós-venda nessa parte do topo do funil, que é o suporte? Você não vai saber quais são as coisas que vão acontecer para você saber, inclusive, quantas pessoas você vai precisar nesse processo de pós-venda para dar esse suporte, caso venha a acontecer. E tem coisas que são lei que você vai precisar cumprir. Aí, o meio do funil, você vai precisar educar
e treinar o seu cliente a comprar de você de novo. Por quê? Porque muitas vezes o formato da vinda dele, passando pelo marketing, entrando no funil, passando pelo funil de marketing, entrando no funil de vendas e comprando de você, ele veio por um caminho que muitas vezes não é o caminho que você quer continuar o relacionamento com ele. Por isso que marketing tem que ajudar o pós-venda a fazer boas campanhas para os clientes que já estão na base, para que eles consigam mostrar outras coisas, para que você consiga educar o seu cliente a voltar a comprar de você os mesmos produtos ou produtos distintos, um mix, enfim, aquilo que você possa vender a mais. Então, faça treinamentos, envie tutorial, ofereça material educativo direto para essa base. E esse material, newsletter, algum tipo de comunicação, enfim, que você fizer como dica, apresentando novidade, não precisa ser um material que vai estar nas redes sociais ou nas plataformas digitais. Não, esse material é só para quem já comprou. Você pode mandar parte desse material por WhatsApp, você pode criar dentro do seu site um local de login onde as pessoas consultem as coisas, um FAQ, né, que é tirar dúvida lá no seu site para as pessoas tirarem as principais dúvidas, um telefone 0800 para que as pessoas liguem e tirem as dúvidas e lá você tenha coisas que possam educar. E tem muitos clientes meus que estão, né, aderindo a uma coisa que eu acredito que funcione muito, que é você ter uma base EAD de educação do seu cliente. Pequena, né? Você vai gravar vídeos e fornecer materiais através de um login, que por conta dele já ter comprado de você, ele vai ter acesso àquela base de graça, para que o cliente aprenda sobre os seus produtos, a manusear, a ver coisas que talvez você não colocaria abertamente na internet, porque não são. Alguns deles você pode jogar na internet, sem problema nenhum. Mas alguns você deve manter fechado, porque tem coisas que são só para quem comprou. A maioria das pessoas não vão querer ver algo no YouTube ou numa rede social que seja específico. Não é um negócio para você captar novos clientes. É algo para você ensinar, mostrar, dar dica, fazer um tutorial para quem efetivamente já comprou. Inclusive, tem cliente meu que manda isso pelo WhatsApp, o link, aí a pessoa abre, assiste uma aula, ou 2 aulas, ou 3 aulas, coisas simples e rápidas que vão fazer diferente, tá ok? Então esse é o meio do funil aí. Outra coisa que a gente precisa trabalhar agora, né, que faz parte ali do meio do funil, é o feedback, né? Se a gente quiser trabalhar com o cliente, algo que eu vou revender para ele, né? Porque se a gente for pensar de forma macro, as etapas do funil são recontactar, renegociar e revender. Isso de forma bem macro. Só que aqui, no meio do funil, eu preciso entender o que o cliente está me passando e dar feedback para ele. Porque se eu não conseguir analisar o que o cliente está me passando e conseguir dar feedback, eu não consigo fazer melhoria. Então, feedback / melhoria faz parte do meio do funil de pós-venda, para que eu consiga entender se caso ele tenha algo que eu possa fazer por ele, para que eu resolva o quanto antes, da melhor forma possível, da forma mais rápida e com qualidade, com excelência, para que ele continue comprando de mim. Eu valorizo muito, às vezes eu vejo que o cliente, né, que onde eu comprei alguma coisa que houve um erro, houve uma falha, e todo mundo falha, não tem problema. Agora, você quis resolver? Você pensou em mim como seu cliente para me dar a atenção devida? Sei lá, pode até me dar um brinde ou não, isso é o de menos. Tem empresa que dá um brinde pela falha, que te dá um desconto, um cupom pela falha, enfim. Mas esse nem o tema mais importante. É se você quis efetivamente resolver o problema, se você entrou em contato, se você se prontificou para que o cliente resolvesse o problema dele. Esse é o principal. Então, conseguir dar feedback e fazer melhoria é muito importante. E no fundo do funil, obviamente, trabalhar fidelização e a parte de recorrência / upsell, né? Pode ser upsell, pode ser cross-sell. Por exemplo, né, não vou ficar falando muitas coisas aqui, senão essa aula vai ficar muito grande. Por exemplo, programas de fidelidade. Tem gente que acha que um programa de fidelidade, não, Gevandro, isso não funciona para mim. Porque você não tentou. Porque você não conhece formatos diferentes de implementar programa de fidelidade. Então tem vários tipos de programa de fidelidade. E qual é o melhor caso ou tipo que se adequaria ao seu modelo de negócio?
Se você não tentou, você não pode saber se dá certo ou não. E são programas de fidelidade que vão fazer com que o cliente consiga ficar, porque, né, o próprio nome já diz, fidelizados com você comprando sempre. E são esses clientes fidelizados porque estão gostando, porque querem ficar, porque querem continuar comprando, que vão garantir boa parte do seu fluxo de caixa lá. Vá por mim, porque eu lido com isso aqui todo santo dia. E no fim, né, fazer ofertas literalmente personalizadas, que envolvam aí o histórico das compras, separação dos clientes por lista, o cliente que é VIP, o cliente que compra muito com frequência X, o outro compra Y, clientes da categoria A, B e C, que compra mais não sei o que compra mais não sei o que. Saber dividir isso para categorizar e fazer as ofertas de forma personalizada é muito importante. E aí, oferecer serviços complementares, trabalhar com upsell, trabalhar com cross-sell, trabalhar com o que for para vender, né, revender quantas vezes forem necessárias para a base do cliente que você já tem. Esses são os 5 temas que, né, estão divididos aí entre as 3 etapas do funil para você tentar. Outra coisa que eu gostaria de passar aqui nessa aula, até para ficar bastante claro aí, sobre a importância desse pós-vendas, né, são algumas das principais atividades. Não vou passar todas, não vou passar em detalhes, mas estão aqui agora as 7 principais atividades de um processo de pós-venda para você refletir. A primeira delas é o monitoramento da satisfação, né? Que também tem a ver, todas elas têm a ver com funil aqui, tá? Você precisa saber monitorar. É uma atividade sua monitorar, acompanhar a satisfação dos clientes. Se você não consegue acompanhar, de alguma forma, é porque você não está valorizando o que o cliente pode te dizer. E aí, se ele está passando por um problema lá, ou por um desafio, ou por uma insatisfação, você não vai saber porque você não está acompanhando. Então, acompanhe regularmente, através de pesquisa, de feedback, da forma como for mais rápida, simples, tanto para você quanto para o seu cliente. Mas pense primeiro nele. Às vezes a gente faz alguma coisa implementando aí algo pensando na gente. Não, a gente tem que pensar primeiro nele e se der resultado, melhor ainda. O segundo é o suporte ao cliente. É uma atividade de pós-venda, prover essa assistência, conseguir resolver os problemas, responder a dúvida, responder tudo que o cliente necessita para ele não continuar tendo o problema ou para ele, quando em caso de dúvida, para ele sanar a dúvida dele o mais rápido possível para que ele fique satisfeito. Essa é a segunda coisa. Terceira coisa é a educação. Tem que ser uma educação contínua. Você vai precisar fornecer material, educar o seu cliente, garantir que o seu cliente entenda a maximização do seu produto ou do seu serviço para ele. Se você não educa o seu cliente a comprar de você de novo, e essa obrigação é sua, educar o seu cliente, se você não faz isso, ninguém vai fazer por você. Vá por mim. Você precisa educar o seu cliente a comprar de você. E não só esperar que ele volte do nada, porque muitas vezes, e a gente nem sabe os motivos, ele pode não voltar. Número 4 é ter um formato de comunicação que seja regular com ele. Porque se ele entrou pelo marketing, passou para a venda, você conseguiu captar, vendeu, entregou, nunca mais você vai entrar em contato com ele? Ou vai entrar em contato com ele uma vez por ano, ou sei lá quando? Não, essa comunicação precisa ser regular. Todos os clientes que entram na minha base entram nos meus e-mails semanais. Todos, sem exceção. A não ser que depois ele queira, né, sair do e-mail lá, vai lá no unsubscribe do e-mail e sai também, não tem problema nenhum, a amizade é a mesma. Mas eu continuo educando o meu cliente a continuar comprando de mim e também comunico todas as semanas com o meu cliente. Quem assina a newsletter, vou deixar inclusive o link aqui se você não é assinante da minha newsletter gratuita, chama Newsletter Empresários de Excelência, está no link da bio do meu Instagram, está no link abaixo aqui desse vídeo, está aparecendo aqui agora para você. Se você não assina, entra lá, é gratuito, todos os sábados às 9 horas da manhã você vai receber uma newsletter sobre o mundo do empreendedorismo, temas, tutoriais, estudos de caso, tem um monte de coisa que eu vou revezando os temas aí para enviar para as pessoas, algo realmente de valor que sirva aí para você. Então, comunicar regularmente com os clientes é muito importante, seja com novas informações do seu produto, atualizações, dicas, o que você tiver para comunicar com ele, para manter esse contato vivo para ele. Quando ele pensar em comprar algo de novo, que você venda, ele pensar primeiro em você. Quem não é visto, não é lembrado, ok? E aí, independe de onde você vai mandar. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, pode ser da forma como for melhor para você, mas pensando primeiro nele. Tem que ser a forma que é melhor para ele. Não sabe?
Pergunte, faça uma pesquisa aí com seus clientes que você vai saber qual é o melhor formato para ele. O quinto ponto é programa de fidelidade. É uma atividade do pós-venda desenvolver e implementar bons programas de fidelidade. Às vezes mais de um, dependendo se você tiver bons mix de produto, de serviço, enfim. Às vezes tem empresas que têm condição de implementar mais de um plano de fidelidade. Para quê? Para que você consiga fazer com que o cliente repita a compra e tenha lealdade com relação às compras da sua marca. Tá ok? Número 6 é fazer a análise desse feedback. Coletar, analisar o feedback, para quê? Tanto para você responder rápido o seu cliente, mas uma coisa que às vezes a gente esquece e que é muito importante, e tem cliente meu aqui que infelizmente custa a cair a ficha nesse sentido, é usar o feedback do cliente para aprimorar os seus produtos e os seus serviços. Eu peço dentro do curso, eu peço para os meus mentorados, sempre. Logicamente tem gente que tem mais facilidade, que gosta de dar esse retorno, né? O que eu posso melhorar? O que durante o processo não foi legal para você, seja meu, de conhecimento, da estrutura, do que for. Fale para mim para eu melhorar. Porque se as pessoas que foram minhas mentoradas, ou alguém que comprou meu curso, ou que comprou um livro, ou comprou um e-book, um produto digital, enfim, comprou algo meu, não me disser como eu posso melhorar, eu vou achar que tá bom. E muitas vezes o meu achismo não é o que está chegando para as pessoas. E aí eu posso perder muitos clientes por achar coisas erradas que o cliente não está conseguindo, ou não quer, ou fica mal em passar para mim. E por último, as atividades principalmente de upsell e cross-sell. Ou seja, você vai precisar identificar diferentes oportunidades aí para continuar fazendo vendas adicionais. Venda cruzada, vendas adicionais com base nas próximas necessidades que o seu cliente venha a ter. Por isso que você lá no início você tem que fazer boas pesquisas através do suporte e do monitoramento. Quando você faz o monitoramento, faz o suporte com pesquisa, você sabe o que educar. Você regularmente comunica com o cliente. Você bola programas para fidelizar ele. Você analisa tudo aquilo que ele está te passando e vai melhorando. E a cada vez você vai colocando produtos ideais, seja através de upsell, que é uma compra, põe o outro, ou cross-sell, que faz o cliente comprar produtos na transversal ali, Ele comprou esse, mas ele poderia levar o outro e assim por diante, ou um mix de produto com serviço, ou um mix de serviço com produto, enfim, da melhor forma possível. Então, analisando um processo de pós-venda, que dentro dele tem um funil de pós-venda, não se esqueça de implementar esse funil da forma mais adequada que você puder. Por quê? O funil e o processo em si, E colocar gente, colocar recurso, dinheiro, tempo, recurso, para fazer com que o processo de pós-venda, com o funil de pós-venda, funcione aí na sua empresa. Tem um rio de dinheiro passando aí, ou então um baú de ouro guardado, enfim, forma figurada de dizer, é claro, aí na sua empresa. Não negligencie, porque tem muita coisa que você vai fazer que você poderia fazer de forma mais rápida, mais simples, se você usasse a base dos clientes que você já tem. É muito mais barato, infinitamente, chega a ser de 7 a 10 vezes mais barato você vender para um cliente atual do que captar um cliente através do marketing. Porque você tem que, às vezes, pagar anúncio, ficar dependendo de indicação, e aí ele demora. Se você já tem um contato, o e-mail, o WhatsApp, o contato, já vendeu, enfim, para esse cliente. Então é muito mais barato vender para o cliente que você já tem do que captar um cliente novo. Vá por mim, eu passo isso aqui nos meus 2 negócios e também com os meus clientes de mentoria consultiva, que já vão chegar, graças a Deus, aí aos 4.000, e que tem muitas coisas que eles trazem para mim que eu vejo que é por isso que a gente acaba perdendo dinheiro. As pessoas não têm um processo de pós-venda e esquecem que ele é um processo importantíssimo para o resultado da nossa empresa. O resultado de uma empresa ele é composto basicamente pela jornada do cliente, que envolve marketing, vendas, operação e pós-venda, e com esses 3 funis, funil de marketing, funil de vendas e funil de pós-vendas, atuando em conjunto o tempo inteiro. Minha empresa não pode só ter marketing e esquecer o pós-venda, ou só ter pós-venda e não fazer marketing, ou só ter marketing e vendas não trabalhar direito, ou só trabalhar com vendas, não ter nem marketing nem pós-venda. Tem que ser os 3 funis trabalhando
ao mesmo tempo, com times se conversando, se a sua empresa já for um pouco maior e tiver time. Ou seja, faça esses 3 processos, marketing, vendas e pós-vendas, trabalharem juntos, com objetivos claros, rumo ao faturamento, margem, receita que você quer alcançar aí mensalmente, semestralmente, anualmente. É isso que vai trazer o seu crescimento e é isso que vai trazer o seu resultado. Se você quiser o meu apoio pessoal, meu acompanhamento, os meus métodos, as minhas ferramentas e quiser participar do meu processo de mentoria consultiva, entre em contato. O telefone eu sempre coloco na descrição dos vídeos aí para você falar comigo. A gente vai agendar uma reunião de diagnóstico, é como se fosse uma consulta, uma primeira consulta médica. Eu vou avaliar, né, a minha anamnese, entre aspas, eu chamo de diagnóstico, para avaliar os seus problemas, as suas necessidades, o que você tem, o que não tem, o que você sabe, o que não sabe, a fase da sua empresa que você está. E aí, depois disso, eu vou te mandar uma proposta de um processo que vai envolver uma fase, as fases envolvem módulos, e em cada módulo a gente vai implementando. É um processo 100% prático de implementação e mudança na sua empresa. E eu vou te acompanhar, vou te ensinar e vou te acompanhar para você aprender e fazer aí as mudanças que você precisa e que você deseja alcançar aí na sua empresa. Tá ok? Se você quiser a minha... agendar, né, uma reunião de diagnóstico, o contato do WhatsApp está na descrição. Se você quiser conhecer alguns dos meus cursos, está aparecendo aqui agora o link, gevandrobarros.com.br/cursos. Todos os meus cursos estão lá e muito do que eu falei aqui, ainda mais detalhado, com ferramenta, com tudo que você precisa para implementar isso na sua empresa, está lá nos meus 2 cursos, nesse caso falando de pós-venda, no curso de planejamento estratégico e no curso da jornada do cliente. Fico por aqui, gratidão, um grande abraço. Espero que você tenha gostado dessa aula. E por fim, não se esqueça de dar o seu joinha se você gostou, de compartilhar esse vídeo e principalmente se inscreva no canal. O canal está crescendo, na sua velocidade, obviamente, mas quanto mais você compartilha, quanto mais você dá o like e quanto mais pessoas se inscrevem, esse conteúdo aqui chega para mais pessoas e me ajuda a fazer esse canal crescer para a gente transformar o Brasil. É o empreendedorismo que vai transformar a nossa nação. Eu acredito piamente nisso. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.